Seja bem-vinda e seja bem-vindo! Já está no ar mais um programa Jovens Pensadores, inédito aqui na TV Com. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito comentado nos últimos tempos, a harmonização orofacial. E para essa entrevista, nós convidamos a doutora Renata Pinchiari. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo ótimo por aqui. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Obrigado você, doutora. E para começar a nossa entrevista, eu quero que você conte para a gente o que é exatamente a harmonização orofacial. Bom, a harmonização orofacial, hoje uma novidade, ela é a especialidade odontológica, onde por alguns procedimentos ou tratamento eu consigo tratar do rosto do meu paciente, eu consigo mexer na estética dele, tá? Ou seja, nas rugas, ou melhorando a textura da pele. E como funciona, doutor, então, o planejamento para esse tipo de tratamento? Bom, eu sempre peço para o paciente vir até o meu consultório, tá? Para eu planejar um tratamento, um procedimento de harmonização, eu preciso avaliá-lo, né? Pegar na pele, ver o que está acontecendo, qual é o problema dele, né? Às vezes é só um procedimento, por exemplo, como um botox, amenizar uma ruga, ou ele exige ali um tratamento, um bioestimulador de colágeno, né? Então vai depender muito de cada paciente e de cada indicação. E geralmente as pessoas querem fazer diversos tratamentos ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Olha, depende mesmo da faixa etária do paciente, sexo masculino, feminino. Então eu vou explicar um pouquinho aqui para você. Por exemplo, chegam as meninas, né, 20, 30 anos no meu consultório, elas pedem mais um preenchimento labial, né, um preenchimento de malar, uma bochechinha, ou só um botox. E tem as mulheres mais velhas, com uma pele mais madura, elas pedem sempre um tipo de tratamento. Pedem um bioestimulador, elas precisam de uma melhora ali dérmica da pele, de textura, então vai depender muito aí do que a paciente precisa, e aí eu tenho muita escolha hoje de tratamento de pele. Não saio preenchendo os pacientes. Hoje tem uma busca de melhora, a pessoa quer se sentir bem, mas ela não quer perder a feição dela. E doutora, quanto tempo dura exatamente esse tipo de tratamento? E a outra pergunta é, as rugas voltam se a pessoa parar de fazer as aplicações? Vai desde uma simples aplicação de toxina botulínica, que pode ser aí uma sessão, tá? Ou com retorno, se a gente precisar fazer uma complementação, como existem pacientes que a gente leva esse tratamento de 6 meses a 1 ano, porque existem alguns procedimentos que levam tempo para a gente ter uma resposta, tá? E sobre a tua pergunta, se volta, todos os procedimentos dentro da harmonização, eles são reversíveis. É um dos motivos que as pessoas escolhem muito isso para a gente, escolhem a harmonização orofacial. Então, vamos lá, um botox, dali 3, 4 meses, eu vou ter mesmo a volta dessa ruga. Eu só paralisei o músculo para a gente não ter a formação, a contração e a formação dessa ruga. Existem outros procedimentos, quando são tratamentos, a gente consegue aí uma resposta de 12 até 18 meses. Então vai depender muito mesmo, mas realmente eles voltam. Eles necessitam ter uma manutenção, serem refeitos dali um tempo. A gente sabe que muitos procedimentos dão errado, não é verdade? E o porquê que isso acontece, doutor? Esclareça isso pra gente. Bom, aquele tratamento, aquele procedimento que deu errado, infelizmente ele foi mal planejado. Nós sabemos que todos nós corremos riscos de termos complicações ou intercorrências, tá? Mas aí o profissional deve estar habilitado e saber recorrer a algum outro procedimento para reverter aquela intercorrência ou aquela complicação. Tá, e mediante então essas seguranças, quem não pode fazer esse tipo de tratamento, doutora? Bom, para mim, lactantes e gestantes
são contraindicação absoluta, tá? Algumas doenças autoimunes, doenças que as pessoas não estão controladas, um diabetes que a pessoa não controla, tá? E infecções de pele, por exemplo, uma acne ativa ou outro tipo de doença de pele deve ser tratada primeiramente com um dermatologista para depois o paciente vir procurar algum tratamento estético. A senhora até comentou sobre alguns tratamentos que as mulheres procuram e que os homens também procuram, né? Mas quais são os tratamentos mais procurados hoje na sua clínica? Hoje, na minha clínica, além do Botox, que a maioria dos pacientes fazem, são os tratamentos com os bioestimuladores de colágeno e os peelings químicos, tá? Nós temos um peeling famoso, que é o Protocol, que a gente tem uma resposta maravilhosa do paciente, porque o paciente hoje, ele quer tratar, ele quer envelhecer com qualidade. E a tecnologia no seu negócio é muito importante, não é isso? Sim, nós temos que estar sempre nos atualizando, sempre tem uma novidade no mercado, um produto, uma substância nova, e todas elas vêm para agregar, para ajudar. A harmonização, ela está encantando a todo mundo, porque não são tratamentos cirúrgicos, né? Um tratamento ali que você vai num consultório odontológico, por algumas sessões, você consegue aí sanar o seu problema, melhorar, e é claro, são procedimentos novos, são substâncias e muita coisa nova no mercado chegando por aí, vocês vão ver nos próximos meses, viu? E qual é a parte do rosto que fica mais bonita com esse tipo de tratamento? Bom, hoje, ainda mais com o uso da máscara, eu tenho recebido muitos pacientes que reclamam da área dos olhos. Elas querem tratar as olheiras, os pés de galinha, elas já perceberam que um olho ali mais marcante, bonito, chama a atenção. E também a parte aí inferior da mandíbula, que com o envelhecimento a gente, né, sente ela caindo, a gente tem mais flacidez aí nessa pele. São esses dois locais aí que eu vejo o pessoal procurar mais. A senhora está citando então sobre os preenchimentos labiais com o uso da máscara agora de proteção. Você sentiu que caiu esse tipo de procura de tratamento para o preenchimento labial? Não caiu. Posso te dizer que nesse último mês aí, os últimos meses aí de quarentena, eu recebi muitas mulheres procurando, sim, o preenchimento labial. Mas uma área que não tinha tanta procura, que era a área dos olhos, cada vez vem crescendo a procura da parte superior do rosto, ter esse cuidado especial. Tá, ainda pensando então sobre segurança, doutora, quem são os profissionais habilitados para esse tipo de tratamento? Hoje, os habilitados são os cirurgiões dentistas, biomédicos, enfermeiros estetas e os médicos, tá? As clínicas hoje estão com protocolos de segurança bem apuradas, né? Como que isso está funcionando na tua clínica? Isso, nós marcamos os pacientes aí, né, com horários espaçados. A cada paciente, o equipo é limpo, com material aí específico, é trocado, né, as extremidades, os plásticos, as proteções de todo o equipamento, certo? E o uso de máscara, de jaleco descartável, de óculos, né, da viseira, do face shield, todo esse protocolo pedido é feito sim lá no consultório. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Agora eu gostaria que a senhora deixasse um contato como o Instagram para que os nossos telespectadores continuem tirando as dúvidas com você através das redes sociais. Vamos lá, meu Instagram é dra.renatapinchiari. Eu posso deixar o número do meu contato de WhatsApp também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou informação, por favor, entre em contato, tá? E, Leandro, muito obrigada pelo convite, muito obrigado aí pelo nosso papo, foi muito legal. Doutora Renata, mais uma vez, muito obrigado você pela participação aqui em nosso programa.
E agora nós vamos para o nosso intervalo. E na volta nós vamos falar sobre direito trabalhista. Não saia daí! Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos estamos perdendo nosso movimento, buscando forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise, procurando novas formas de superar desafios, preenchendo nossos vazios com persistência e esperança. Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda. É a sua doação que move a ACD, pois só chegamos longe quando você está por perto. Não importa a distância que nos separe, se a solidariedade pode nos unir. Mesmo distantes, precisamos nos mover juntos. Você que já nos ajuda, não deixe de doar. Você que ainda não doa, comece a nos ajudar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe agora. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Já estamos de volta e agora a nossa pauta é sobre a doença Covid-19 na área trabalhista. E para isso, convidamos a advogada Carla Lobo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Todos
muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. E para começar a nossa entrevista, a Covid-19 já é considerada uma doença do trabalho, doutora? Leandro, a princípio, Covid não é uma doença do trabalho. Por que eu digo isso? Porque o que é doença do trabalho, né? A definição do que é doença do trabalho está na lei. E doença do trabalho são todas as doenças que, na verdade, em razão de condições especiais do trabalho, passam a sim ser consideradas e com ela estão relacionadas. O que isso quer dizer? Existem doenças que você pode adquirir em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso não faz com que seja uma doença do trabalho. Por exemplo, para dar um exemplo, quando você está com uma LER, uma DORT, você pode adquirir aquela dor, seja no seu ambiente de casa, seja na ginástica, e pode ser que também aconteça de você adquirir dentro do ambiente de trabalho. Normalmente é uma doença do trabalho? Não, mas dependendo do ambiente de trabalho, das condições de trabalho, nessas hipóteses, o trabalho vai ser uma causa de doença. No caso do Covid, mundialmente, ele foi reconhecido como uma doença pandêmica. O que significa dizer que é uma doença pandêmica? É uma doença que você não sabe a origem. O vírus é um vírus circulante em toda a sociedade. É muito difícil você identificar que a origem da doença foi efetivamente no ambiente do trabalho. Então, por isso, a gente fala, a princípio, a Covid não é doença do trabalho. Tem exceção? Tem. Para quem trabalha na área de saúde, aquelas pessoas que estão na linha de frente. São aquelas pessoas, os médicos que vão fazer a broncostomia, a enfermeira, as pessoas de laboratório que vão fazer análise do material se a pessoa está ou não com Covid. Para essas pessoas, no caso delas, por conta da condição, como elas estão expostas ao maior risco de trabalho, maior risco de doença, para elas é doença do trabalho. E para as demais, né? O motorista do ônibus, o caixa bancário, a pessoa do mercado. A princípio, para essas outras pessoas, elas estão expostas ao risco de toda a população. Então, para elas, a princípio, não é doença do trabalho. Agora, nunca vai ser doença do trabalho para essas pessoas? Também a gente não pode falar nunca. Por quê? Porque o empregador tem a obrigação de prevenir, mitigar todos os riscos para que o ambiente do trabalho não seja um ambiente que possa possibilitar a contaminação com o Covid. Então, há uma regra que a princípio não é, mas não é, como tudo no direito, não é uma regra definitiva. Depende das cautelas do empregador. Então, em cima dessas informações que a doutora está nos passando, quais são os maiores desafios nesse momento, doutora Carla? Então, os maiores desafios, na verdade, são para a empresa. Por quê? Ela tem a obrigação de tentar, ao máximo, prevenir, mitigar os riscos de contaminação dos seus empregados dentro do ambiente do trabalho. Então, ela tem um grande desafio de atender todo o protocolo que o Ministério de Saúde, na portaria 20, agora de julho de 2020, definiu que as empresas têm que adotar. O que significa isso? Entregar máscaras, disponibilizar álcool gel, medir a temperatura, manter os seus empregados com distanciamento social. Ela é um grande desafio para as empresas. E, além disso, não só fornecer tudo isso, mas também controlar.
Porque é muito difícil. Imagine uma empresa, por exemplo, de call center com uma grande população de pessoas jovens que têm o hábito de se cumprimentar, de se beijar. Por mais que a empresa forneça, por exemplo, a máscara, né? Não basta só isso. Ela efetivamente tem que controlar que os seus empregados se conscientizem, entendam a importância para não ser agentes de contaminação do colega do lado. Então, é um grande desafio para todos. E se a gente pensar agora, então, sobre os funcionários que pegam a doença, a Covid, quais são os direitos reservados para essas pessoas, doutora? O empregado que tem confirmada a Covid, ele imediatamente tem que ser afastado do ambiente de trabalho, por um prazo pelo menos de 14 dias, e durante esses 14 dias a empresa tem que pagar integralmente a remuneração e conceder todos os benefícios a esse empregado. Se houver necessidade do empregado ficar afastado por um período maior do que 14 dias, porque ele às vezes não se recuperou, ele tem que procurar seu médico para que forneça a ele um atestado e ele entregue na empresa para que ele continue recebendo todos os benefícios. E de acordo com a lei, qual é a estabilidade que esse funcionário tem? A estabilidade, primeiro temos que entender quando a lei assegura estabilidade para o trabalhador, né? A lei só assegura a estabilidade para o trabalhador em relação à doença quando ele fica afastado do trabalho por mais de 15 dias e esse afastamento foi decorrente de uma doença considerada doença do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar um empregado que foi contaminado pelo Covid. Como eu havia respondido, o fato de eu estar trabalhando e ter Covid é uma doença do trabalho? Não necessariamente. Por quê? Eu não consigo identificar a causa. Se efetivamente foi o trabalho que contaminou um empregado, né? Não sendo afastado por doença do trabalho, o empregado com Covid pode ser que fique afastado, inclusive mais que 15 dias, se assim o médico prescrever, e não sendo doença, quando ele retornar, ele não vai ter estabilidade no emprego. Ele só vai ter se, quando for contaminado, a empresa reconhecer que realmente aquela doença foi contraída no ambiente do trabalho, ele ficar afastado mais que 15 dias, aí sim, quando ele retornar, vai ter estabilidade. É um assunto muito delicado, né, doutora? E quando a gente fala sobre a diminuição de carga horária e sobre o salário, quais são os procedimentos corretos? Essa questão tem sido muito delicada, porque nós sabemos, na verdade, que não é fácil, em algum momento, um empregador propor para você ter de um mês para o outro, de um dia praticamente do outro, a sua redução da sua carga horária e do seu salário reduzido a 25%, 50% ou 70%, que é o que a lei prevê. Mas as formalidades que o empregador tem que adotar é o primeiro. A primeira coisa é que depende, na verdade, de uma decisão do empregador, né? Não é o empregado que decide, vou trabalhar 50%, vou ter a minha redução da minha carga. Quem decide na verdade, é o empregador, a depender da gestão da sua empresa. E ele tem que propor ao empregado essa redução. O que tem mais perguntado, né, no escritório é: essa proposta do empregador tem que ser por escrito? Tem que ser documentada. Precisa ser por telegrama? Precisa chamar o empregado na empresa? Não. Hoje se aceita também que essas comunicações sejam realizadas pelo próprio WhatsApp, por um e-mail, que o empregado tem um e-mail corporativo. Se aceita esses e-mails, essas formas de comunicação do empregador ao seu empregado. A formalidade que o empregador tem que ter é fazer essa comunicação com pelo menos 2 dias corridos de antecedência da redução. Agora, feita a comunicação por escrito, com a observação do prazo,
O empregado, ele pode aceitar, como ele pode recusar, não é obrigatório aceitar. A questão é que se ele não aceitar, ele empregado, ou ele vai continuar, conforme a decisão do empregador, trabalhando com jornada e salário integral, ou infelizmente ele corre o risco da decisão do empregador dispensá-lo sem justa causa. Então, esse é o risco. E aí, o outro ponto que eu acho que é sempre importante ser observado é que, ajustado com o empregador, né, essa redução da carga horária e do salário, geralmente vem um prazo definido. A legislação atual prevê que no máximo 180 dias é que pode haver essa redução de carga horária e de salário. Pode, entretanto, se o empregador tiver necessidade que o empregado retorne à carga horária normal, o empregador pode sim exigir do seu empregado, mas desde que avise também com uma antecedência de 2 dias corridos. Doutora, e para a gente finalizar, o custo do trabalho remoto fica para quem? Para a empresa ou para o funcionário? O custo, na verdade, não é algo tão bem definido na lei, Leandro. O que nós temos é o artigo 75C da CLT, referente ao trabalho remoto, né? E esse custo, em relação ao trabalho remoto, disciplina que quando o empregado tem que trabalhar remotamente, ela tem que fornecer todos os equipamentos de telemáticos, né, computador, toda a infraestrutura e todas as despesas ela deveria reembolsar. A questão é, o que ela tem que reembolsar? A luz, a internet, né? A pergunta que se faz é, mas ele já tem isso na casa dele, muitas vezes. Então, o ideal é sempre ser feito um aditivo ao contrato e que seja especificado o que de extraordinário o empregado vai ter necessidade para trabalhar remotamente. Então, se a internet dele está ok, não é uma despesa extraordinária, então não haveria por que a empresa reembolsar. Mas, se ele tem uma internet em casa que não possibilita ele adequadamente realizar as atividades em casa e há necessidade de uma criação, nesse caso, essa diferença comporta um custo a maior para a empresa reembolsar. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Obrigada. E realmente é preciso se informar sobre os direitos e deveres, mesmo na pandemia. E agora eu espero vocês no próximo sábado, às 15 horas, aqui na TV Com e também às 15h30 na TV Com Brasil. Até lá, tchau!